qual é o limite para se aceitar de uma tentativa no parto normal? Qual é o limite que vocês definem assim, falam, olha, vamos ter que ir para cesariana? Não, aí tem parâmetros médicos que a gente Que vocês utiliza, acompanham e sim, determinam sim, ali, porque tem exatamente, um limite. Porque eu vou falar que eu passei pela 11 horas a tentativa do normal. Se a gente pensar que vai dilatar, em média, a princípio na primeira gestação, tá? 1 centímetro por hora, então a gente fala, bom, normalmente vai durar umas 10 horas, uma média, tá? Quando já é o segundo, terceiro filho, esse parto ele é mais rápido. Entendi. Né? Então, na média de 2 centímetros por hora. Então foi na média ali, 11 horas? Foi na média, foi. 11, Então, 12 horas foi então, na em trabalho média. de parto, a gente vai calcular que vai dilatar mais ou menos 1 centímetro por hora. Então, E o que o parto humanizado a gente faz? A gente não apressa esse parto, a gente preza pelo tempo que tiver que ser. É o mais fisiológico possível. Então, a gente não tenta acelerar, né? Entendi. Colocando no soro uma ocitocina para dar uma acelerada, ou rompendo uma bolsa desnecessariamente. Então, eu sempre falo que, às vezes, a gente tem que romper uma bolsa, sim, a gente tem que descolocar a ocitocina, que falam que é o hormônio da morte também, né? Entendi. Mas, assim, não, existe muito preconceito, muito tabu. Mas a gente precisa... Sim. A gente precisa, muitas vezes, utilizar alguns recursos para agilizar um pouco no momento que, por exemplo, a mulher está em trabalho de parto. E, de repente... para de ter dilatação. Tá. Então, a gente tem chama de um partograma. É um gráfico que a gente vai fazendo durante o trabalho de parto, e isso vai acompanhando a dilatação, as contrações dessa paciente, os batimentos cardíacos do bebê. E ali fica também o monitoramento que vocês estão fazendo. A Oxigenação, o batimento, como é que está? A gente monitora o batimento cardíaco do bebê, as contrações. E aí chega uma hora que esse próprio gráfico ele pode mostrar que algo não está indo muito bem. E aí vocês tomam a decisão. Aí a gente tem que tomar algumas decisões, tá? Entendi. Mas antes da cesariana, a gente toma algumas decisões para ver se aí vai e desencadeia e vai em frente. E eu jurava que 12 horas tava complicado. Tava demais. Ninguém avisou antes. Que bom a gente ficar sabendo. É importante a gente ficar sabendo disso, porque a gente se prepara psicologicamente. Sim, é verdade. Eu fiquei agoniado. Mas teve um determinado momento que o obstetra olhou para mim e falou, olha, a gente precisa tomar uma decisão, porque ela queria continuar tentando. Temos que tomar uma decisão. Aí eu falei, então, decisão tá na sua... Você vai saber melhor do que eu a decisão. Não, e eu falo para as pacientes que a gente vai... A nossa proposta é assim, a gente tentar em trabalho de parto e, claro, a gente tentar o parto vaginal. Mas que pode acontecer algo no meio do caminho que acabe virando uma cesariana. E que então eu explico para essas pacientes sobre isso, porque não está nas nossas mãos se vai nascer vaginal ou não, né? A gente vai propor que em trabalho de parto, mas durante o trabalho de parto existem alguns sinais que às vezes não está indo muito bem, ou, por exemplo, o bebê, a gente controla o batimento cardíaco do bebê. Se esse batimento ele estiver fora da normalidade, pode significar muitas vezes até um sofrimento fetal, né? Algo que não está indo muito bem. Não precisa passar por isso. Uma situação como essa não precisa passar. Né? O cordãozinho, né? Cordão, sim. Muito apertado. Então, nesses momentos, a gente acaba indicando uma cesariana, né? E às vezes, realmente, assim, acaba sendo até um pouco frustrante, né? Porque a gente espera aquele trabalho de parto, quando chega no final, o bebê dilata, mas não desce, por exemplo, né? Então, assim, é uma frustração, eu entendo, para a mãe, para o pai, que aquela mulher que se preparou, esperou, e também para a equipe. Mas a gente fala, a gente não pode se ater a isso. Por quê? Porque não está nas nossas mãos. E que a gente preza muito também o parto humanizado, mas com segurança. Então, sim, então a segurança tem que ser total. seguro para a mãe e para esse bebê, né? Isso é uma verdade. Você sabe que falando